só relembrando que estava legal o enquadramento, né? Uhum. 5, 4, 3, 2, 1. Valeu. Oi, pessoal, nós estamos aqui para começar um novo projeto. Bicha Preta Pod. Durante muito tempo eu me questionei o que as bichas pretas poderiam e resolvi trazer, a partir desse podcast, mostrando para vocês o que nós podemos, que nós somos potência, nós sabemos debater diversos assuntos e temos pessoas maravilhosas sempre com a gente para pensar coletivamente, porque nós entendemos que o projeto é sobre coletividade. Então, se uma bicha preta pode, é porque ela está sempre no coletivo com outras pessoas. E hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa que vocês vão conhecer em breve, que ela é professora, estudante de Ciências Sociais da UF, diretora trans do DCE da UF, então já começa aí, né? Ter elementos de quais são as pessoas que a gente está pensando uma coletividade para uma nova possibilidade de sociedade. E coordenadora política da mandata da vereadora de Niterói, Beni Brioli. Tô aqui com ninguém menos, que ninguém mais que Ariela Nascimento, essa pessoa querida da minha vida, Que essa delícia! amiga que é maravilhosa estar aqui com você, meu amor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Quero dizer que você é uma inspiração e esse projeto precisa ter pessoas como você, ter os nossos corpos nesses espaços, porque nós somos potência e nós vamos mostrar muito disso aqui, né? Eu que agradeço, Kainan. Para mim é muito importante ocupar esse espaço, ainda mais sendo a primeira, né? Que responsabilidade, assim. Porque eu me vejo muito em você. Eu acho que eu quero ver gente como a gente, né? E gente como a gente é dizer que a gente representa uma coletividade, mas a gente pauta a partir da coletividade também. Exatamente. Então, eu agradeço muito pelo convite. É isso, acho que pensar os nossos corpos, os espaços que nós ocupamos, é muito importante. E a coletividade, acho que a gente debate muito sobre isso, né? Que o coletivo é o que vai movimentar, o que movimenta as estruturas, e é o que nós acreditamos, foi o que nos trouxe até aqui, né? Porque se não fosse a coletividade, nós não estaremos aqui. Bom, vou aqui começar no formal, e daqui a pouco a gente vai saindo dessa coisa mais formal para encaminhar. Bom, a primeira pergunta, quero que você fale um pouco mais de você. Quem é a Ariela, sem ser a militante? Porque a militante muita gente conhece. Então eu quero saber quem é a Ariela sem ser militante. Eu acho que o gostoso desse programa é que a gente pode se desprender um pouco, né? É sobre isso. Ser um pouco mais a gente, entender É pra que... isso. É. Bom, acho que a Ariela é essa menina simpática, extrovertida, pro alto, pra cima, que qualquer problema que existe já quer se enfiar pra poder resolver, sabe? Eu acho que eu sou a menina da resolução dos problemas. Acho que não à toa, na minha infância, antes de eu entender muito que eu gostava das ciências sociais e partir para esse caminho, eu achava que eu ia ser professora de matemática, porque eu adorava resolver problema. Aí, quando eu entendi que eu poderia ser cientista social e resolver problemas sociais também, eu falei, caraca, essa é a minha chance e é aí que eu vou começar a minha jornada. Mas a Ariela é essa menina que ela é apaixonada por livros, ela é essa menina que ela é apaixonada pelos amigos, ela é essa menina que ela é apaixonada por criança. Não à toa, já tô pensando em ter uma filha, né? Um filho, um gente, filho ó. por aí, né? Eu sou essa pessoa que eu tenho muito paixão pelo que eu faço. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou ter paixão, não tem jeito. Porque eu acho que aonde a gente colocar as nossas mãos, a gente tem que estar firme naquilo que a gente acredita e levar toda a nossa alegria, a nossa potência, a nossa resistência. E é claro que não dá pra falar de militância, né, amiga? Assim, não dá pra não deixar dá. de falar. Não dá, faz parte da nossa vida. Mas a Ariela é essa menina que ela nasce também nos movimentos secundaristas, lá em 2016, ocupando as escolas. Eu fui formada pela primeira escola normal da América Latina, de formação de professores, o EPIC. Então, assim, essa escola foi a escola que me criou, foi essa escola que me fez ser militante, foi essa escola que me fez ser potência. E eu acredito muito na educação pública e, sobretudo, na educação popular, porque é isso que me faz sonhar, é isso que me faz transformar a esperança em verbo, em esperançar naquilo que nós almejamos enquanto sociedade.
É sobre isso, né? É sobre entrega, né? Porque você entrega em tudo que você faz sempre, não poderia deixar de entregar desde sempre entendendo essa pessoa potente e que você trouxe aqui vários elementos, várias perguntas que eu ia fazer, mas a gente vai abrindo Mas e vai a entrando intenção é. em outros espaços. Mas eu acho que é muito isso, né? Eu acho que a gente tem muita carência de se conhecer além do militante, né? Porque o militante é isso, né? Todo mundo conhece as nossas frentes, as nossas lutas, porque nós nos colocamos 24 horas por dia nesse debate. Mas é sobre isso, né? A nossa vida perpassa a militância, né? Não tem como sobreviver nesse mundo e nessa sociedade sem pensar militância. Mas, seguindo, e aí você já falou que você é professora, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua relação com a educação e o processo de educar nessa sociedade atual. Que nós sabemos que, enfim, né, nós temos vários debates, várias questões com a educação inclusiva, com escola. Então, acho que o quanto você representa essa força e ainda assim ser professora. O quanto isso para você permeia a sua vida, né? Minha relação, na verdade, com a educação é uma relação, acho que desde muito pequena, assim. Eu sempre percebia que quando eu ia... Na verdade, minha família, meu pai e minha mãe, eles são de igrejas evangélicas, então sempre tem aquela escola dominical, né? E eu sempre percebi que nas escolas dominicais eu gostava de estar ali atuando enquanto professora, ensinando outras pessoas, pegando os conhecimentos básicos que eu tinha naquela época para poder transmitir para as pessoas que tinham a mesma idade que eu, né? Ali na igreja. E quando eu fui percebendo que eu fui crescendo, me desenvolvendo, me construindo enquanto sujeito, eu falei assim, cara, a educação é o que eu quero ser professora. Sim. Eu não consigo pensar na possibilidade de mudar a nossa sociedade sem a gente estar no chão da escola. Porque eu acho que é no chão da escola que a gente disputa também consciência. A educação é efetivamente libertadora, né? Total, e transformadora, Paulo né? Freire tá aí para nos ensinar. Exatamente. E nos ensina muito bem até hoje. Não à toa é o patrono da nossa educação. Exatamente. E aí eu fui vendo que quando eu terminei o meu segundo período no fundamental, lá o 9º ano, que eu queria para uma escola que pudesse me dar a bagagem de formação que eu queria para minha vida. Sim. E aí eu fui e conheci o IEPIC, o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho. Eu falei, é pra lá que eu quero ir. Eu lembro que nessa época eu passei pro Pedro II. E minha mãe falou assim, não, você tem que ir pro Pedro II, meu pai quer isso. O sonho revolucionário de todo assim, mundo. Não, eu não quero, eu quero o IEPIC. E eu fui pro IEPIC, e ali foi o meu espaço mesmo de entender a educação enquanto um instrumento de alternância de sociedade. E hoje eu falo de alternância e não só de transformação, sim, porque eu acho que também dizer que a educação transforma a nossa sociedade é algo muito preocupante. A gente não pode colocar essa responsabilidade, esse compromisso direto na educação ou colocar apenas na educação. Porque eu acho que colocar isso para a educação, muitas das vezes, na sociedade que a gente vive, não é nem responsabilizar as políticas de educação que a gente sim, tem, mas é responsabilizar, sobretudo, professores e professoras que estão ali atuando, que são trabalhadores igual a gente. Mas que assim, são muito precarizados muitas das vezes, né? Mas a minha experiência como professora, ela começa na educação infantil. Eu até falei isso mais cedo hoje. E a educação infantil, para mim, é uma educação que eu acredito muito, porque tem uma autora que se chama Margaret Mead, que ela vai falar sobre um processo de endoculturação. O que seria esse processo? Eu amo. Sim. As pessoas ouvem esse termo e falam, o que é isso, né? Mas endoculturação nada mais é do que a transmissão de valores de uma dada sociedade iniciada na infância. Então, como essa primeira instância da infância é fundamental para a gente disputar o sujeito que a gente quer para o futuro. Sim. Então, eu acredito muito na educação infantil enquanto uma primeira etapa para a gente disputar a consciência do sujeito e transformar a sociedade que a gente tem para uma sociedade que a gente acredita e que a gente defende. Isso é muito interessante porque, enfim, né, nós somos de áreas completamente diferentes, eu sou enfermeiro, sou profissional de saúde, mas eu debato muito que a educação, para mim, quando eu penso em saúde, possibilidade de saúde, para mim a educação em saúde é o que de fato vai nos levar a um outro patamar, enfim, de entender a vacinação, de entender o processo de saúde e doença, de entender diversas coisas. E a educação tem tudo. A educação está em tudo, assim, eu acho que isso é muito transversal. E quando você traz essa coisa da educação infantil,
é muito interessante porque é isso, os cuidados de saúde precisam ser conscientizados a partir da infância, da primeira infância. Que é quando as crianças estão se reconhecendo, estão entendendo quem elas são de fato nesse mundo. Produzindo subjetividade. Exatamente. Então, assim, é o processo de autocuidado também, né? Tipo, eu sempre falo muito isso. Minha mãe sempre me ensinou a autocuidar. Então, tipo, que eu entendesse o meu corpo, que eu conhecesse o meu corpo, porque se alguma coisa estivesse diferente, eu teria que falar. Por mais que ela tivesse muita atenção, e é esse processo, né, de uma educação muito libertadora, muito plural e muito do coletivo também, né? Eu acho que isso é muito importante quando você traz sobre educação infantil. É sobre essa entrada, né? O Bruno, não sei se você sabe, mas o Bruno também é enfermeiro, né? Sério? Eu não sabia. Aí ontem a gente tava discutindo muito sobre isso. Eu falo assim, caraca. Aí ele falou assim, não, a gente tava vendo uma série. Aí ele falou assim, quando casos acontecem como esse, que era uma criança que perdeu a mãe em um acidente, e ela ficou lá sozinha, isolada. Ele falou assim, o primeiro momento que a gente tem que fazer é chamar um assistente social e a psicóloga. Aí eu virei e falei assim, mas também como que a gente não consegue ainda pensar em uma educação onde esses profissionais também estejam dentro das escolas, né? O quanto isso é fundamental, o quanto isso é importante. Porque eu acho que a presença da psicologia, da assistente social, enfim, diversos outros profissionais da área da saúde, tem que estar presente também no chão da escola, porque não é só o professor que está ali transmitindo conhecimento, mas esse profissional também ele é importante para que a gente consiga entender a educação nas suas multiplicidades, né? Com certeza. Então, assim, a educação, ela é uma ferramenta, mas ela sozinha também não vai mudar a nossa sociedade. A gente precisa entender que o que transforma a nossa sociedade são os eixos de cidadania. Educação, saúde, cultura, segurança pública e tudo isso. Acesso, né? Exato. Nós precisamos ter acesso a todos esses eixos para tornar a nossa vida plena, né? Acho que é sobre acessos e possibilidades. Tem falado muito sobre possibilidades, eu acho que isso tem me norteado bastante. Bom, você, enquanto mulher trans nessa sociedade, que a gente sabe quão pesada você enfrenta muitos desafios cotidianos. Eu acho que você colocou aqui, que você é professora, eu acho que isso é um diferencial enorme quando você pensa políticas públicas, como você pensa educação, como você pensa acesso. Mas qual o papel que representa os avanços de mulheres trans na política para você, hoje em dia? Como esse papel está sendo colocado? Então, amiga, a gente troca muito isso nos bastidores, né? Eu acho que essa sua Exatamente. pergunta ela já foi muito tendenciosa, mas eu assumo o desafio e tô aqui para jogo. Eu acredito muito nas potências de representatividade que a gente tem hoje no quadro da política. Não tem como não entender que esse quadro da política de pessoas trans ocuparem as câmaras federais, as câmaras estaduais, as câmaras municipais, é muito representativo pra gente e pra nossa população em um modo geral. Até porque, se a gente for parar pra pensar, a gente teve aí no século XX Kátia Tapeti abrindo portas para esse cenário, mas que apenas 28 anos depois chegou Beni Brioli, Érica Hilton, Duda Salabé, enfim, diversas outras. Então, acredito que o papel delas é fundamental, sobretudo para poder fazer um letramento transvestigêneres, né? Que a nossa sociedade precisa. E eu acho que esse letramento ele está pautado justamente da gente compreender que os nossos debates eles estão para fora de um debate apenas enquanto uma pauta identitária, mas enquanto uma pauta estruturante da nossa sociedade. Eu costumo muito ver a polêmica sobre pauta identitária, mas eu falo que eu defendo que todos nós temos pautas identitárias, porque a gente parte de uma identidade. Partir de uma identidade é desenvolver política a partir de uma pauta identitária, ponto. Você parte do seu lugar enquanto uma pessoa negra, eu parto do meu lugar enquanto uma pessoa travesti, várias outras figuras partem do seu lugar enquanto perspectiva de raça, de classe, de gênero, de território, então a gente desenvolve política a partir do identitário. Porém, eu acredito muito que é necessário a gente se aprofundar e entender que a gente não está mais numa sociedade onde o outro vai pautar a política pra gente. Não mesmo. Somos nós que estamos pautando. Então,
A política identitarista, que muitas das vezes negava a nossa existência para pensar sobre si, não é a política que está sendo feita hoje, nem a política mais que a gente acredita. A gente está pautando sobre as nossas existências, mas as existências também dos outros. Porque o que é interessante para a gente, dentro do nosso contexto de sociedade, é entender que somos diversos, que somos múltiplos, que somos plurais. E a pluriversalidade é o eixo que vai levar para a gente construir para dentro da política. Acho que essas mulheres estão fazendo isso muito bem. Mas eu acredito, sobretudo, na potência de uma geração de jovens travestis adentrando a política e desenvolvendo isso muito mais. Aí você, né, querida, tá aí no fronte dessas jovens travestis que estão pensando política, assim. Eu acho que nós nos conhecemos há alguns anos, eu acho que hoje você ocupa um lugar que a gente, por mais que você tenha sido forjada no movimento do ensino médio, né, os secundas, numa geração maravilhosa de ocupação de escola, que eu falo, às vezes eu queria ser dessa geração de ocupação de escola, que eu já estava na universidade nesse período, então eu já estava no movimento estudantil, mas num outro tipo de movimento estudantil, mas eu acho que você está ocupando hoje um lugar que eu acho que é muito importante, e acho que por muito tempo nós pensamos e quisemos que tivesse, que acontecesse, e hoje está acontecendo. E eu fico muito feliz de te ver ocupando esse lugar, de estar, ser um quadro de um diretório central do estudante, de estar pensando na universidade, de estar pensando a potencialidade dos corpos trans, travestis, de estarem entrando e permanecendo na universidade. Que eu acho que o debate sobre acesso à universidade não é só sobre o acesso de entrada. É sobre a permanência, é como a gente se mantém, é como a gente... Como e quando a gente consegue se formar, porque é um processo muito árduo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo momento da sua vida de estar diretora do DCE e de estar pensando essas potencialidades. Essa ocupação da diretoria trans DCE, Fernando Santa Cruz, lá da Universidade Federal Fluminense de Niterói, e de diversos outros campos também, foi uma ocupação que trouxe para mim muita responsabilidade, compromisso, porque eu nunca pensei que as pessoas que construíam comigo aquele coletivo iriam me colocar e me pensar nesse lugar. Sim. Porque muitas das vezes a gente sabe que quando a gente está na atuação da política institucional, os movimentos sociais têm algumas resistências de achar que a gente está instrumentalizando o movimento para poder ganhar protagonismo. E eu tenho muita preocupação com isso. E eu, graças aos meus bons orixás, eu sempre tive uma relação com os movimentos sociais de entender que esse não era meu papel, que eu conseguia distinguir muito bem o que é a política institucional e a política que a gente desenvolve no nosso território. E quando eu ocupo, na verdade, essa diretoria Trans-DCE, foi pensando muito estrategicamente, porque a gente tinha o nosso coletivo, a gente ajudou nas eleições dessa gestão. E eu falei que, de cara, o que a gente deveria pautar é que existisse uma cadeira específica para a nossa população. Porque isso nunca sequer houve na história das universidades federais. E eu acho que nenhuma outra universidade. Sim. Então, quando a gente pauta, a gente percebe que a gente poderia ter resistência por dentro da universidade e que o nosso movimento deveria ser um movimento para fora dos muros da universidade. E aí a gente cria uma carta e a gente recolhe diversos abaixo-assinados, assim, de mandatas, da ANTRA, Fonatrans, diversos outros coletivos, para a gente mostrar que a gente tinha um peso político muito grande para pleitear aquilo que a gente estava pleiteando, e a gente conseguiu. E aí, quando a gente consegue, eu ocupo isso, e a gente agora vem fazendo um trabalho que é um trabalho bem aprofundado nas políticas de cotas. A gente tem 27 universidades federais nas capitais brasileiras, e apenas 2 aderem a um sistema de cota, e isso, inclusive, traz pra gente o quanto o nosso país ainda precisa avançar nesse debate. Então, a gente hoje vem, por meio do coletivo da Rede Trans lá da UF, criando minutas, alterando projeto de resolução que pensa as cotas na pós-graduação, porque a gente quer que isso se torne uma realidade na nossa universidade, e a gente não está muito longe disso, já dou um spoiler aqui. Provavelmente a gente tem aí, talvez, no próximo período, as cotas sendo aderidas pela universidade. A gente está querendo que, inclusive, que esse ganho seja um ganho não somente dos movimentos sociais, sobretudo dos movimentos sociais transvesti gênero, mas que também seja uma conquista desse contexto de greve que a gente está vivendo hoje. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente nós vivemos muitos anos pensando na universidade como algo muito utópico, né? Então eu, enquanto uma pessoa negra, que, enfim, fui de universidade privada, falo que eu sou filho de
de políticas públicas, mas não da universidade pública. Sou filho do FIES, né? Eu sou filho de outros elementos que me fizeram ter possibilidade... política de acesso. Que me fizeram ter oportunidade de hoje ter um nível superior, uma graduação, mas do quanto era importante que nós estivéssemos atuando enquanto movimento estudantil. Então, eu acho que hoje nós vivemos um período também que, tipo, o movimento estudantil é a elite. Mas qual é essa elite, né? Qual é esse movimento estudantil que a gente pensa? Porque nós, efetivamente, conseguimos pautar e encaminhar muitos processos, né? Eu fui do movimento estudantil da enfermagem, fui de militante de executiva de curso, e quando eu entrei na mesa executiva de curso, tinham 2 universidades privadas. Quando eu saí, nós conseguimos realizar em 40 anos de executiva o primeiro encontro do estudante de enfermagem, uma universidade privada, no sul da Bahia, com mais de 30 universidades privadas participando. Então, tipo, quais são os frutos que o movimento estudantil tá deixando aí, né? Tá fazendo acontecer. Eu acho que essa questão das cotas é um passo muito importante, porque não é só sobre entrar, é sobre acesso, é sobre permanência, é sobre respeito, é sobre entender aquele espaço como seu também, né? E fazer acontecer também desse amiga, esse espaço ele nunca foi pensado e não está sendo pensado pra gente. Nunca isso é uma foi. realidade, ponto, mas a gente tá chegando nele e a gente tá alternando isso, sabe? Exatamente. Eu costumo dizer que o maior desafio, inclusive, pra minha entrada na universidade... se deu no acesso, óbvio, porque eu não tinha política pensada para pessoas trans, mas graças a políticas de ações afirmativas também, eu consegui ali, né, pleitear a cota para a escola pública e acessar. Mas o quanto a gente agora vem mudando essa realidade também, querendo que exista políticas de permanência, de acesso para as pessoas trans. Só que eu acho que o desafio que a universidade tem, e quem não é a universidade, é a sociedade, porque a gente não pode falar de educação e sociedade como algo separado, Exatamente. dicotômico, porque a educação que a gente tem é o projeto de sociedade que a gente defende, Exatamente. ponto. É entender que nós, pessoas transvestigêneras, somos produtoras de conhecimento. Muito. Somos produtoras de saberes. A gente está construindo outras epistemologias acadêmicas. Estamos construindo outros processos de ensino-aprendizagem. E isso já é uma realidade. Não tem como pensar hoje em projetos de sociedade sem colocar na centralidade as nossas vivências, os nossos corpos. Queira ou não queira, isso já está acontecendo. Porque a gente está tomando conta dos espaços. Ainda não massivamente, da maneira como nós desejamos, mas é aquele trabalho de formiguinha, né? A gente chega, acessa e vai criando estratégias para que depois um mutirão chega junto com a gente. Criando espaços, né? E Exato. possibilidades para que outras pessoas venham e façam, né, o que nós iniciamos. Gente, eu tô achando muito chique esse copo aqui. Se eu não levar pra casa, já sabe, né? Entendi. No talento. Entendi. Bom, falando um pouco da questão ainda do DCE, eu acho que você falou um pouco das cotas trans, mas eu acho que é isso, sim. Eu acho que você pode falar um pouco mais como foi esse processo de entender as cotas trans, de como foi, inclusive isso na UF, de como está sendo colocar isso em prática. Porque eu acho que isso é muito importante a gente entender que os processos, eles existem. Porque nós temos muita, às vezes, a mania de pensar que aconteceu. Mas ninguém sabe o processo que levou Amiga, a chegar aquilo ali, né? é muito bom você falar sobre isso. Perdão. É muito bom você falar sobre isso, porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tem enquanto a geração de pessoas trans está ocupando as universidades é entender como que funciona o processo para a gente pleitear as cotas. Exatamente. A gente, óbvio, né, teve algumas referências de universidade como espelho pra gente, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Santa Catarina, e dentre outras que, ainda que não aderem na graduação, adere também na pós. Isso pra gente é interessante se pensar e entender como que se deu, né? Porque a gente está discutindo com a burocracia. Sim. E a burocracia, ela tem o seu corporativismo. Muito. E esse corporativismo é, muitas das vezes, o espaço que a gente tem que disputar. Que são Porque- espaços que nós não estamos, né? Exatamente. Inclusive, né? E que a gente tem que disputar. E a gente teve uma audiência, a qual a gente chamou o reitor da universidade, para que ele pudesse estar presente. Era uma audiência que não iria só trazer as pautas da nossa comunidade que está ali adentrando na universidade, Sim. mas queria trazer outras pautas, inclusive dos técnicos, administrativos, Sim, com docentes, etc. E aí a gente fez uma carta também pedindo para que ele assinasse e se responsabilizasse com aquilo que a gente estava
colocando ali, negociando. E após a assinatura dessa carta, a gente combinasse uma reunião na reitoria para a gente pensar as estratégias para isso. E aí a gente pensou uma comissão permanente de política transvesti e gênero para, no primeiro momento, a gente aglutinar aliados, sobretudo professores, porque, embora pareça fácil a implementação de cotas, não é, sabe? É claro que ainda não é uma política de governo, não é uma política de Estado, as cotas para as pessoas trans, que eu estou falando aqui, mas as universidades têm sua autonomia e a gente tem que pleitear isso por dentro do conselho universitário. Sim. E aí a gente agregou esses professores a essa comissão permanente, debateu com eles e aí a gente sugeriu, então, a criação de uma minuta para poder fazer a alteração na cota da pós-graduação. A gente pensou a pós enquanto primeiro momento, achando que a graduação seria uma realidade muito utópica, até que em algum momento a gente virou e falou assim, cara, não dá. Vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois, tudo, né? Porque aonde a gente ganhar e ter a vitória é um saldo que a gente conseguiu. E aí a gente está agora criou, na verdade, a minuta da cota na pós-graduação para as pessoas trans, colocando aí uma porcentagem de 1,5%, tirando essas vagas, óbvio, da ampla concorrência. É ele que tem, né? Todos os babados a gente sabe. Exatamente. Mas esse processo, ele não foi um processo fácil, ele foi um processo de muito convencimento político. Com certeza. E aí, em alguns momentos, alguns setores da universidade não concordavam com a gente tinha que estar ali no debate, aprofundando, mostrando que isso é possível sim, como que não dá para ser possível na UF, se em outras universidades isso foi. Sim. E aí, nesse trabalho de convencimento, e eu vou muito longe, faço uma avaliação política. A universidade também, sobretudo a UF, está entendendo que esse é o momento deles. Sim. E eles sabem que, fazendo com que a implementação de cotas seja uma realidade possível, a universidade também ganha com isso, e ganha muito. Ganha muito, porque a gente está vivendo uma conjuntura política e social onde nossos corpos estão em ascensão, onde as nossas pautas estão em ascensão. Então, muitas das vezes, a institucionalidade comprar uma das nossas pautas é tática política. Exatamente. É tática de interesse, é tática de jogo. E nós estamos vendo isso, a gente pode ver isso efetivamente em diversos espaços, né? O quanto essas táticas acontecem efetivamente com essa de dinâmica de entender que é político, que é o momento, que é a hora, né? Muitas pessoas já poderiam querer, mas esse é o momento. E aí, né? assim, a gente tem um coletivo na universidade com 30 pessoas trans de diversos cursos, mas essa política também de defesa do sistema das políticas de ações afirmativas de cota para as pessoas trans não foi uma defesa isolada apenas das pessoas trans. Sim. Existe também um coletivo indígena e quilombola na nossa universidade que vem pleiteando um vestibular específico. E a gente pensou, exato, e a gente pensou, por que não a gente agregar a nossa força? Sim. Vamos pleitear isso junto. Então, assim, a UF, possivelmente daqui a 1 ou 2 períodos, vai ter o vestibular indígena e quilombola enquanto um sistema de acesso para essa população que tem a sua linguagem específica, que tem a sua vivência exato, específica, né? E também as cotas trans. Que precisam ser respeitados. Para as pessoas trans. Então, assim, a gente está muito perto disso, mas a leitura que a gente faz é que as próximas gerações vão poder usufruir, mas o que a gente deseja é que isso não seja uma autonomia das universidades, mas que seja logo uma política de governo. Sim, que é o que a gente precisa, exato, efetivamente, para que todas as universidades... a Érica está fazendo lá, né, no Congresso Federal, pleiteando isso. Nosso coletivo, inclusive, ajudou a Érica no projeto de lei sobre cotas trans. Então, isso é um efeito também muito significativo para o nosso movimento, que, embora, né, atue aqui a nível territorial, em Niterói, consegue perceber a sua projeção e expansão para os outros territórios, pensando, inclusive, a nível nacional. Sim. E isso, para a gente, é significativo para pensar o quanto que a nossa organização política está dando efeito. Sim. Eu acho que isso reflete muito a necessidade de nós estarmos ocupando todos os espaços, exato, né? Porque se nós estamos ocupando, né, uma cadeira na Câmara Federal, amiga, a gente vai poder debater outros assuntos que sejam sobre a nossa vivência efetiva, né? É porque isso que o homem branco, cis, hétero, sabe, faz. O tempo inteiro. Esse combo de privilégio faz o tempo inteiro. Só que pra eles, sobre a vida deles. Mas eles sabem aonde colocar
o deles. Exato. Então a gente tá no momento de saber onde vamos colocar os nossos. É isso. E entender que os nossos precisam estar na política institucional, nas câmaras, precisa, mas também precisa estar na universidade, precisa estar Exatamente. fora da universidade, precisa estar ocupando trabalhos formais, Exatamente. precisa estar ocupando, sabe, a política, que muitas das vezes não está na Câmara, mas está no seu território. Isso tudo é fundamental para a gente pensar como que a gente vai se movimentar estrategicamente. Existem diversos espaços e todos os espaços precisam ser ocupados. Total, assim. Quando a gente fala que nós precisamos Chance. ocupar todos os espaços, não são só os espaços políticos, são os espaços nas Exato. empresas privadas, são os espaços nos serviços públicos. Porque todos os de espaços acesso. são políticos. Todos os espaços são políticos. As exatamente. pessoas, exato, os lugares sociais pensados para os sujeitos sociais São são espaços pensados a partir de uma política. Exatamente. E qual é essa política? Hoje é a política que a gente quer defender, a política equânime, inclusiva, que respeite a pluralidade, tudo isso. E eu acho que a gente vem fazendo muito bem. Atuando nos movimentos sociais muitas das vezes, atuando com mandatárias, mas, sobretudo, levando nossas vozes, porque não tem como hoje pensar essas possibilidades sem colocar a gente enquanto um eixo central. Óbvio, e você usou uma palavra que eu uso muito, que eu debato isso há muito tempo, porque para a saúde, pensar saúde, para mim não existe igualdade em saúde. Para mim existe equidade. E você usou equânime. E para mim essa é a palavra que mais define o que nós queremos hoje em dia. Exatamente. Eu, debato muito que eu não quero igualdade, eu quero equidade. Eu quero poder ter as mesmas potencialidades de espaços, as mesmas potencialidades de poder acessar outros lugares e estar em outros lugares. Da mesma forma que o combo perfeito faz há décadas, há Exato. milênios. Porque eles estão fazendo isso há muito tempo. E nós precisamos acessar a partir disso também. Existe a Radfem, né? Não concordo, mas vamos lá. As pessoas normalmente me chamam muito de uma trava rádio. Por quê? Porque eu falo que não dá pra discutir igualdade em um mundo que não é igual. E que nunca vai ser, porque não somos iguais. Exatamente. Mogabe Ramose tá aí pra poder falar que a gente parte de um ideal de sociedade que é pluriversal e não universal. Então não tem como pensar em igualdade, em uma lógica da universalidade, se o nosso mundo não é universal. Exatamente. As culturas que estão aqui são plurais. Muito. Então, assim, eu acho que a gente tá aí num bom caminho pra entender que o equânime é o que a gente merece e precisa. É o que nós precisamos efetivamente. Bom, gente, eu tô amando esse papo. Meu Deus do céu. Mas eu acho que... Mas eu acho que a gente tá debatendo muitas coisas de avanços. Mas eu queria, enfim, tem várias coisas que a gente vai debatendo, que não são tão leves, mas a gente vai falando. Tem que falar, amiga, tem que falar de tudo. Como você se posiciona frente aos episódios de transfobia, misoginia que te atravessam? Porque eu acho que quando a gente tá falando, nós estamos debatendo aqui sobre acesso, sobre políticas de cota, sobre acesso à universidade, sobre a permanência. Nós sabemos o quanto isso é atravessado pela transfobia, pela misoginia, o quanto as pessoas não acreditam de fato no que a gente está fazendo, no quanto as pessoas acham que nós só sabemos debater algumas pautas específicas. Nós estamos aqui, debatendo diversos assuntos. Exato, Aqui, amiga. Acesso, educação, todas as potencialidades. Então, eu acho que nós precisamos também pensar um pouco o quanto o quanto essas coisas transversais vão usando da nossa vivência, da nossa potencialidade, mas o quanto isso afeta a gente. Porque nós temos que entender que nós somos pessoas humanas, né? Eu acho que essa coisa de colocar as nossas vivências como... Ai, meu Deus, são super-heróis, são pessoas militantes que não cansam nunca. Eu ultimamente, tenho usado muito descansa militante. Tô no momento de descansa militante, entendeu? Sou uma pessoa humana, que se cansa, sabe? Que tem outras coisas pra fazer. Isso a gente pira, sabe? São anos e anos e anos militando. Eu tô muito adepto agora estou no meu descanso militante. E é sobre isso. Mas, além disso, acho que é importante a gente falar sobre esses atravessamentos. Porque são muitos avanços, e esses avanços não são fáceis, não vêm sem dor. A gente sabe muito bem disso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses atravessamentos e como você transforma isso tudo, porque a gente sabe que você transforma. Amiga, eu costumo muito dizer que transfobia, misoginia, todo esse combo de violência
a gente tem que chutar pra lata do lixo e falar, ei, aqui é o seu lugar. Se for necessário denunciar, que vamos denunciar mesmo. Se for necessário expor, vamos expor mesmo. Porque eu acho que às vezes é só assim que se resolve. Não, acredito também na força do diálogo. Mas Sim. tem gente que não dá pra dialogar e a gente precisa usar de outros mecanismos pra se defender também. Nós somos seres sociais e sociáveis. Não tem como a gente ser abdicada desse direito. Sim. Porque a gente precisa a todo momento estar em interação social. A gente precisa ir na padaria comprar um pão para poder comer. A gente precisa ir num posto de saúde para poder cuidar, para poder se cuidar. A gente precisa acessar a educação para poder se formar e pensar em ter um emprego talvez digno. Sim. Porque as nossas estão aí, 90% ainda ocupa a prostituição. Exatamente. E essa é uma realidade que eu digo para você, Kainan, com muita transparência, que a gente não quer, Sim. que a gente não deseja. Se existe mulheres trans e travestis na prostituição, se existe mulheres, no geral, na prostituição, é porque a gente tem um sistema que está colocando a gente dentro de uma armadilha para ficar preso naquele lugar todos os dias, cotidianamente, acreditando que aqueles é o nosso lugar. Sim. Eu acho que a gente já passou dessa realidade, a gente não acredita mais. Há muito tempo, né? Então, assim, é claro que muitas das vezes a transfobia, ela é destilada e ela me fere, me corta, sabe? Assim como outras violências também. Mas a gente precisa, como você falou, transformar isso tudo. Porque a gente vive a todo momento num obscurantismo Sim. que a gente precisa entender que se a gente cair dentro dessa armadilha, a gente vai entregar para a mão deles o que eles desejam. Então, eles desejam que a gente adoece, eles desejam que a gente não tenha mobilidade urbana, que a gente não circule possa nosso acessar os território. espaços. Exato. E aí a gente não pode deixar com que essas violências corroborem para aquilo que eles planejam. Eles têm um planejamento político de morte para as nossas vidas. Só que eu costumo dizer que enquanto eles estão fazendo a manutenção da nossa morte, nós estamos aqui, gata, sentada, alegre, se divertindo, empoderada, fazendo a manutenção da nossa vida. Isso para eles sacode eles a um ponto de dizer, caramba, eu planejo tanto, Exatamente. mas elas estão aí, né, babadeira, se articulando, se movimentando e mostrando que elas são às vezes muito mais do que a gente. Sim. E somos mesmo, né? E somos muito mais, inclusive. Mas eu acho que a gente precisa transformar, amiga. A gente precisa transformar, porque é só transformando e transformando em coletividade que a gente consiga ter sanidade mental para poder aturar isso tudo e seguir na luta que a gente tem que organizar. É isso, né? Eu acho que o coletivo é sobre isso tudo, né? É sobre a potencialidade, é sobre o lugar que a gente tem pra voltar, pra se fortalecer, o lugar que dá impulso pra que nós entendamos esse espaço como os nossos, que nós possamos estar fazendo isso aqui, né? Porque só pensando numa coletividade, pensando no coletivo, fazendo isso acontecer de fato, nós vamos transformar toda essa dor, todo esse caos nisso tudo. Bom, a gente falou algumas coisas, mas assim, eu queria saber qual conselho você daria. A gente tá hablando, né, gata? A gente gosta de hablar, a gente vai hablando. Mas qual o conselho você daria para pessoas queer? E aí a gente entra no nosso leque, no nosso alfabeto, no nosso arco-íris, diversas formas, que desejam entrar na política para promover uma equidade e inclusão. Senta e observa e organiza o seu momento, porque vai chegar. Eu amo! Não tem mais como. Senta e observa e organiza seu momento, porque vai isso. chegar. Porque a gente precisa ter paciência, que a gente estava conversando, a gente precisa entender que a política, a gente só consegue desenvolver estratégias se a gente conseguir sentar e fazer um trabalho antropológico. Sim. É isso, observando, entender o território e ir se movimentando com aqueles que se colocam enquanto seus aliados, mas mais do que isso, que se colocam enquanto seus aliados, mas que na verdade são traidores de um sistema. Porque eu faço um debate de que eu não quero aliados, eu quero traidores. Eu quero que vai sair quem vai trair o sistema da branquitude, eu quero quem vai trair o sistema da cisnorma, eu quero quem vai trair, sabe, esse sistema misógino, patriarcal, que a todo momento tá nos engolindo, eu quero isso. Dizer no discurso que é só meu aliado, meu amor, pra mim não dá. E eu acho que isso já tá ultrapassado, assim. E ser aliado, eu acho que é uma coisa que já foi, né? Nós já, sabe assim... É porque você quer ser meu aliado agora? Cadê os seus? Entendeu? Porque você representa alguém, cadê os Exatamente. seus? Assim, não, Cadê e os durante seus? muito tempo, eu acho que nós entendemos que os aliados eram as pessoas que nós conseguimos enxergar como os representantes efetivos. Nós precisávamos sempre desses aliados.
E nós nunca pensamos em nos aliarmos entre nós. Exatamente, amiga. Então, Esse é o assim, ponto. nós fomos nos deixando de lado para entender que os aliados eram outros. E os nossos maiores aliados somos nós mesmos. Por isso que eu acho que o discurso da aliança é um discurso muito perigoso. Eu acho que é um discurso que instrumentaliza nossos corpos para manipular os nossos. Exatamente. A gente não pode tolerar isso, não vamos aceitar esse tipo de coisa mais, não estamos aceitando. Por isso que eu gosto do debate sobre a traição. Sim. Porque eu acho que, para mim, somos nós que traímos durante muito tempo. Somos nós que estamos traindo aquilo que esperam de nós. E somos nós que Então, fazemos a revolução a partir dessa Exato. traição. Então eu quero que esteja comigo aqueles que tenham a mesma capacidade de trair do que eu. Sim. Porque eu acho que são pessoas como nós e, óbvio, nos alicerçando nessa coletividade que conseguem criar rotas de fuga e sobrevivência. Sim. É sobre isso, é sobre outras potencialidades. Eu gosto dessa palavra, outras potencialidades. Porque é sobre isso, sabe? As potencialidades, as possibilidades. Eu tenho entendido muito possibilidades e potencialidades como palavras que me motivam a seguir. Tá fazendo isso aqui hoje é sobre entender outras possibilidades de refazer a política, de repensar os modos operantes. E assim, Kainan, acho que eu vou fazer um apelo também, né? Um debate. Eu acho que você tem uma responsabilidade dentro disso tudo que você está trazendo, sobretudo pela sua trajetória, pela sua história, os espaços mandatários também que você construiu, e quanto obteve experiência, né? De construir e formar novos quadros. Eu vejo muito isso em você. Eu vejo uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa que olha para a política institucional e verdadeiramente acredita nela, mas acredita nela não da maneira como ela é feita hoje, mas nela muito mais reformulada. E ela só é reformulada com a nossa ótica, com a nossa visão, com a nossa presença, porque a dimensão ética, estética e política, ela é necessária para a gente fazer a alternância de poder. Sim. E é assim que a gente acredita. E é sobre alternância de poder. Exato. A política institucional ela só é válida e ela só é efetiva com alternância de poder. É sobre renovação política. Nós precisamos trazer mentes novas que pensam outras E fazer com que as potencialidades. pessoas consigam novamente esperançar na política, né? Exatamente. Quantos dos nossos que tiveram sonhos e desejos e acreditaram na política institucional, que desenvolve políticas públicas enquanto um espaço que vai fazer elas avançarem, que hoje percebe que esses sonhos e desejos foram mortos. Então, assim, eu acho que a nossa geração, sobretudo a geração da juventude, tem que trazer esse compromisso e centralizar isso no que você desenvolve, no que nós desenvolvemos. A gente precisa fazer com que o nosso povo, a nossa gente, os territórios que a gente atua, tenham esperança na política de novo. Sim. Porque não dá pra gente ter os nossos lá e os nossos serem vendidos. Exatamente. Não dá pra gente ter os nossos lá e os nossos entregarem o seu projeto político na mesa de negociação, que muitas das vezes vai falar, você fica e eles vão. Exatamente. Eu não quero isso. E a gente sabe que muitas das vezes é o que a gente vê. Sim. Então, eu acho que... E quando fala de juventude, eu sempre gosto de falar de juventudes, né? Porque eu acho que juventudes são muito plurais. São muitas juventudes, são Sair da juventudes singularidade, diversas. né? Não, porque eu acho que é isso, sabe? Eu entendi muito, porque quando eu comecei a militar eu era um pouco mais jovem, né? Não que eu seja tão mais velho assim. Mas eu entendia muito uma juventude LGBT. E aí eu entendia que eu não era só uma juventude LGBT, que eu era uma juventude preta e LGBT, e periférica, e abastada. E hoje, inclusive, eu sou muito questionado porque eu reafirmo enquanto bicha preta, porque é isso. Eu não sou um LGBT qualquer, eu sou uma bicha preta. Que é um outro lugar, é uma outra potencialidade, é um outro modus operandi, é um outro corpo nesse mundo. É isso. A minha forma de estar nesse mundo, de pensar a possibilidade de mundo, de me vestir, da potência que eu tenho no meu corpo, não é sobre um LGBT, não é sobre um negro, é sobre uma bicha preta, que reforça outros estereótipos, que está em outro momento e que é um afronte à sociedade de uma outra forma também, né? Esse é o verdadeiro debate da intersecção dos corpos. Exatamente, né? O quanto nossos corpos precisam... A gente não é uma identidade, somos identidades, né? Exatamente. Partimos de algum lugar, assim. E isso, pra mim, é fundamental quando a gente se percebe dentro de um contexto de que a nossa representação não é só uma representação LGBT. Exatamente. Não é, e nunca será, Nunca será. sabe? Porque, assim, o fato de sermos LGBT é só um fato
da gente poder viver e acreditar na sociedade a partir dessa ótica, mas que também é interpelada pelo nosso contexto de classe, nosso contexto de raça. É igual que eu costumo dizer, né? A gente vê aí o debate sobre a história da escravidão no Brasil, mas por que a gente não fala da história da escravidão do Brasil a partir de uma perspectiva transvestigênero também? Isso é importante. A partir de uma perspectiva que a gente encontre vivências de mulheres trans e travestis da época. E a gente sabe, Chica Congo tá aí para poder representar, e é esse símbolo. Sim. Então, acho que também, assim, é um pedido, né, sobretudo para os movimentos negros organizados, de que falar sobre a história da escravidão do Brasil é lembrar também das travestis que estavam ali presentes. Exatamente. Que fizeram muita revolução. A gente não pode pensar que a história da escravidão no Brasil é só sobre homens e mulheres dentro de uma perspectiva cisgênera, porque não é. Não é. E hoje, porque é isso, a abolição não terminou. Tá aí. Travestis, sobretudo negras, estão sendo escravizadas. Porque quem tá lá na prostituição, majoritariamente, desses 90%, são as travestis pretas. E aí? A escravidão acabou? Não acabou. Então, assim, é entender que a gente não parte de um lugar, nós partimos de lugares. Exatamente. E esses lugares, eles precisam ser evidentes para que a gente construa melhores políticas públicas também. Exatamente sobre isso. É sobre... Sempre. Coletivo. Gente, eu falo muito! Mas eu tô amando, é sobre isso. É sobre esse debate todo. Bom, antes da gente entrar... Eu quero uma coisa muito assim, tipo... Maria Gabriela. Calma, essa parte vai chegar. É que eu tô... Esse processo inteiro aqui incorporando o apresentador pra chegar neste momento. Entendeu? Bom, um tema sensível pra gente acabar com essa temática pesada. Nós sabemos, enfim, que você sofreu uma agressão física no último período. Você e seu companheiro. E eu não quero falar disso. Eu quero falar sobre as possibilidades e como os mecanismos do Estado estão ou não preparados para estes momentos. Porque, enfim, a gente não tem que falar de dor. A gente tem que falar sobre as nossas necessidades a partir disso. Como nós estamos sendo acolhidos pelos mecanismos do Estado, pelas políticas públicas que precisam ser efetivas. Se não são efetivas, como nós pensamos, a partir disso, como fazer isso acontecer. Porque eu acho que é muito importante, primeiro, entender acesso. Porque é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil as pessoas entenderem esse espaço de direitos, de acesso, de entender onde elas podem ir, o que elas devem procurar, como elas devem fazer. Isso é muito difícil. Então, acho que se nós estamos nesse lugar de falar, de dialogar, de pensar, é nosso dever também informar, sabe? Eu não acho que seja esse lugar apenas para mais do mesmo. Acho que nós precisamos pensar e informar também. Então, é isso. Pensar quais esses mecanismos, né? Amiga, eu vou trazer uma bomba aqui, que eu não falei isso em nenhum espaço, a não ser nos espaços que a gente tem que aprofundar esses debates para desenvolver e avançar, né? Os mecanismos do Estado não estão preparados. Primeiro porque os códigos de conduta dos agentes de segurança pública não é pensado pra gente. Começa por aí. Mas no meu caso em específico, eu acho que é importante entender que eu tenho toda uma estrutura por trás de mim, né? Eu sou coordenadora de um mandato, eu sou uma militante reconhecida e organizada. Então, os suportes necessários eu tenho. Talvez uma pessoa que passou pela mesma coisa que eu, talvez não teria. E, assim, acho que a maior violência que eu vi descaradamente despreparo dos braços do Estado foi quando eu cheguei para fazer o reconhecimento fotográfico. E aí Ai, gente, é loucura falar isso, mas vou ter que falar. E aí uma das pessoas de lá virou pra mim e falou assim, existe um cara com a característica tal, que no mesmo dia que você foi agredida, morreu a 50 pauladas. Você pode reconhecer ele? Aí eu virei e falei assim, com qual intuito que você quer que eu reconheça uma pessoa que tá morta que não fez nada comigo? É pro caso parar por aqui? Ou tem mais elementos ainda que eu não consegui decodificar? Porque eu achei isso muito surreal, muito. E é claro que eu acionei meu advogado, né? Enfim, a mandata que constrói comigo, pra gente entender melhor esse tipo de caso, porque
pra mim era, mais uma vez, os braços do Estado querendo fazer um trabalho porco, que é o que eles fazem, assim. Então, eu acho que esse tipo de violência me fez entender que, para além da violência física que eu sofri, eu estava, muitas das vezes, sendo sujeitada a fazer reconhecimentos que eu não queria fazer. E a gente sabe todo o teor do que é um reconhecimento fotográfico. Sim. E aí, se a gente for falar a característica do cara que morreu, é um cara negro, periférico, sabe? Com certeza. E que, enfim, tem todo esse imaginário social do que é essa pessoa marginal, do que é essa pessoa agressiva, do que é essa pessoa violenta, sabe? Então, acho que isso me impactou muito. Mas que bom também que as estruturas às quais eu confio, que eu coloquei nesse processo para seguir comigo, estiveram do meu lado e falou, não é bem assim, isso é um perigo e a gente sabe qual é esse perigo, né, amiga? Isso é muito importante, né? Porque eu acho que nós falamos muito sobre confiança, sobre as pessoas que estão ao nosso lado, entender isso. E é importante reconhecer as pessoas que estão com a gente de fato. Porque nesses momentos é onde a gente reconhece e vê quem está com a gente mesmo, né? Então é muito importante entender que você teve esse acolhimento, que você teve essa rede, mas também entender e pensar. Eu acho que nós temos muitas tarefas, eu acho que uma delas é repensar isso, né? Entendendo as políticas efetivas que nós temos no Estado, né? Uma política, né, de combate a agressões dos nossos corpos, a violência dos nossos corpos no Estado do Rio de Janeiro. Então é repensar com essas estruturas e instituições como nós iremos pautar, vamos colocar uma melhoria nesse processo. O meu né? maior receio dentro disso tudo, e foi algo que eu debati muito dentro do nosso mandato, da vereadora Bene, é o quanto esse caso que aconteceu comigo me deu uma projeção midiática muito grande, né? As mediatizações compraram muito esse caso e muitas das vezes me colocando intrinsecamente associada à imagem da Bene. Sim. E a Bene, ela é uma vereadora, enfim, ameaçada, perseguida. E isso me assustou muito, porque quando a gente vai debater, inclusive, sobre violência política de gênero, a perspectiva da violência política de gênero não está sobre nossos corpos, né? Exatamente. Você que participou de um mandato, você sabe muito bem disso. E eu acho que a gente precisa hoje fazer com que a sociedade entenda que a gente precisa reformular esse debate sobre a violência política de gênero e, sobretudo, o judiciário também reformular isso, porque os nossos corpos que estão ali atrás dos bastidores, assessorando a figura pública, também é violentado, politicamente violentado. E a depender do gênero, a gente sabe que uns mais e outros menos. Eu ia perguntar isso, agora você já respondeu a minha pergunta, que era isso, como as formas específicas de políticas, violência política de gênero afetam, né, a vida dessas outras pessoas também. Mas agora, vamos para aquele momento. Ai, gente! Vamos. Falta 9 minutos, né? Como... Vamos aqui agora, né? Vamos ver se eu incorporei realmente o entrevistador, a pessoa que tá aqui. Gente, uma coisa muito assim, papum, bate-bola, vai. Bola. Quais são as suas maiores fontes de inspiração? Isso, em um modo geral, De modo geral. eu... Na sua vida e na política, vamos Tá. lá. Na minha vida, minha mãe. Não tem sombra de dúvida. Ela é a figura que tá ali, a figura que me dá toda a estrutura, é o meu equilíbrio emocional. Ponto. Ela é a minha inspiração, porque uma mulher que teve que cuidar de 6 filhos, sustentar a casa e ainda ter que lidar com diversas circunstâncias que interpelam a sua vida, é de se admirar, não tem dúvida. Mas eu acho que para dentro da política, Beni Brioli e Erika Hilton são as maiorais, são as minhas mães, são as que estão cotidianamente me formando e não tem como pensar em outra possibilidade de referência que não elas. É isso. Quais músicas você mais ouve e mais gosta? Amiga, eu vou ser muito sincera, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito repertório musical. Durante a minha vida inteira, gente, eu ficava com muito medo de falar isso, as pessoas falaram assim, gente, eu não quero ser sua amiga. Porque deve ser muito ruim ser amiga de pessoas que não têm repertório musical, né? Mas eu sou aquela pessoa que, a depender de onde tá, a música que estiver tocando, eu vou até o chão e sambo se tiver que sambar. Eu amo, inclusive, ouvir você sambando em uns espaços. Ai, que delícia! Quais são os artistas que você admira? Linda Quebrada e Leniqueira, assim.
são as minhas inspirações. Eu acho que são pessoas que debatem sobre a nossa comunidade com uma outra linguagem, com uma outra estética, com uma outra persona. E isso, pra mim, é o que é fundamental. A gente criar e recriar formas de existência e de linguagem nesse contexto de sociedade que a gente vive. É isso. Quais são seus hobbies e interesses fora da política? Fora da política. Amiga, eu gosto muito de leitura, né? Eu gosto muito de ler, assim. Eu gosto muito, 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 muito. E isso, assim, desde horóscopo. Real. Viciada do horóscopo. Sou muito viciada, assim. Não sei, às vezes eu olho pra aquilo, eu acordo de manhã e falo assim, gente, eu quero ver um horóscopo. Aí eu olho e falo, nossa, isso diz tanto sobre a minha vida, né? Até, acho que sou eu, né? Até livros de produção científica, né? Acho que Foucault também é uma referência, embora algumas pessoas tenham toda a problemática. Mas foi também quem me deu muita bagagem para discutir gênero, sexualidade. Acho que é isso, né? Entender melhor essa estrutura de vigiar e punir, tudo isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que são pessoas muito referenciáveis, que a gente precisa entender também os limites daquela época. Sim, total. Os debates que elas trazem. E a gente também, enfim, né? Quais são suas preferências de bem-estar e lazer? Ai, comer. Eu acho que, gente, comida é bem-estar também. Ponto. Vamos encarar isso como uma realidade. Taurina, gente. Amiga, eu não sou. Mas, amiga, eu amo muito comer. E assim, eu não gosto de comer arroz e feijão, não. Eu gosto de comer besteira mesmo, sabe? Aquele hambúrguer cheio de gordura. Eu gosto... Ai, amiga, nem sei. Os outros falam assim, Ariela, você malha? Eu falo, não, gente, eu só vou pra academia pra tirar foto. Entendeu? Mas não façam isso. Entenda também que é importante cuidar da saúde. Saúde, bem-estar. Eu que sou, às vezes, uma pessoa muito fora. Entendi. A comida que mais gosta? Ai, amiga, X tudo. Podrão, Eu ia falar, já respondeu na outra, né? Mas já tudo bem. Podrão. Filmes e livros. Livros, Vigiar e Punir. Acho que é um, assim. Filme, eu gosto de Todo Mundo... Ah, esqueci o nome. Gente, eu vi esse filme, não ia pique, mas é muito sobre psicologia. Precisamos falar sobre Kelvin. É esse filme. Sim. Eu gosto muito. Muito, muito, porque fala ali sobre psicopatia, né? Tudo isso. E eu fico, gente... A mente vai longe. Vai, amiga. A mente rodar. Vai, eu não vou falar outra coisa aqui, mas depois a gente vai no bastidores. Vai muito. O que te faz rir alto? O que me faz rir alto? Amiga, muitas coisas me fazem rir alto, assim. Mas eu acho que rir mesmo, eu acordar de manhã e entender que o meu boy tá ali. Eu gosto disso, sabe? Eu ia até grito, Bruno! Aí ele, que foi, amor? Eu, kkkkkkkkkk. Aí ele vem, aí me dá um beijinho. Eu gosto disso. Mas são muitas coisas que me fazem rir. Eu acho que principalmente quando eu vejo as minhas alcançando e ascendendo, sabe? Acho que isso me dá vontade de rir, de dar risada. Mas não é uma risada discriminatória, sabe? Ou de secundarizar aquilo que a pessoa tá falando pra mim. É de tipo, caraca, as pessoas duvidaram tanto de você, gata, e você tá aqui, sabe? Que gostoso isso é. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido de tesão, ponto. Entendeu? É isso. O que te deixa triste? A cada dia que eu entro na rede social e eu vejo um caso de violência, assim. Seja com pessoas negras, com pessoas LGBTs, com mulheres... Eu acho que isso é triste porque a gente luta tanto pra isso não acontecer, né? E às vezes, quando a gente nota esse tipo de caso ocorrendo mais uma vez, a gente desacredita um pouco do que a gente faz. Sim. E a gente tem que respirar novamente e falar, não podemos desacreditar, porque a gente tá organizado, né, amiga? Muito. Uma memória mais antiga. Uma memória mais antiga no sentido de memória afetiva? Uma memória sua. Eu acho que minha avó. Comida de vó, né, gente? É muito bom, assim, minha avó materna. Ela hoje não tá em vida, mas são as minhas melhores memórias. Uma memória mais feliz. Quando eu passei no vestibular. Gente, pra mim foi um tapa na cara do meu pai. Pá!
Aqui você falou que eu não ia conseguir, que eu ia servir pra... Evolução, né? Não, porque meu pai falou que eu ia servir pra ser manicure e cabeleireira. É um imaginário que associa que todas nós vamos ser esses trabalhos que na sociedade não são lidos enquanto valorosos e importantes, né? Porque né, gente? Eu gosto de estar bonita, eu gosto de estar perfeita, eu gosto de ir no salão, eu gosto de fazer meu cabelo, eu gosto de fazer minha unha. Mas eu acho que quando eu passei no vestibular, eu falei assim, é isso, gata, eu nasci pra brilhar. Quais os planos futuros? Amiga, meu plano futuro, ele tem curto prazo, médio prazo e a longo prazo. A curto prazo é para agora, eleger Beni Brioli mais uma vez como vereadora da cidade de Niterói, sendo a mulher mais votada. A médio prazo é reorganizar uma agenda que coloque também o projeto político que eu atuo hoje no meu território a nível estadual. E assim, a longo prazo, é construir outros quadros para ocupar a Câmara Municipal quando a Beni não estiver lá, porque eu acredito muito na importância de ter outras para que aquelas portas não se fecham e que a gente espere mais 28 anos para ter outras de nós lá construindo política. É sobre isso. Eu acho que os nossos planos futuros estão sempre a cargo dessa vida que a gente leva, né? A nossa militância está sempre à frente disso tudo. Bom, antes de a gente terminar, aqui antes desse brochezinho. E minha caneca! A caneca também é sua, gata. Sei, amiga, eu já sabia. Eu falei assim, não, gente, se eu sair daqui vai ser no talento, né? Aquela coisa bem A bonitinha. caneca já é sua, pra você essa lembrança desse novo projeto. Eu queria colocar agora. Que é que eu... Já. A equipe técnica, gente. Produção. A produção de roxo, combinando com as unhas. Tá vendo? Amiga, muito feliz mesmo por participar. Eu quero muito desejar, sabe, axé para esse seu projeto. Isso é pra nós. Que Exu esteja sempre nos caminhos e fazendo você brilhar mais do que você já brilha, assim. Só cuidado para não cegar as pessoas também, né? Porque às vezes a gente Jamais, tem meu um amor. complexo de superioridade que eu acho que a Tudo, gente meu tem que amor. ter para contra-atacar. A gente entende Mas a gente, o nosso lugar, mas a gente entende que no coletivo a gente Mas, vai chegar amiga, mais longe. parabenizar, acho que você é uma pessoa incrível, Obrigado. uma pessoa que me ensina muito, uma pessoa que com certeza merece, foi o que eu falei, construir outros quadros, porque eu acredito muito na sua bagagem política, intelectual para desenvolver isso. Eu acho que não só, né? Você é uma pessoa que entende a política real e concreta. Acho que isso é fundamental para a gente poder seguir em diante. E antes da gente terminar, deixe Não vou matar a suas gente. redes sociais. Nós vamos estar aqui, né, postando tudo junto, mas deixe suas redes sociais para pessoas te seguirem, te acompanharem, que você produz muito, que a gata entrega. Então, deixe suas redes sociais pra galera. Então, gente, minha rede social, Instagram, porque é o que eu mais mexo, o que eu mais desenvolvo. Tem TikTok, tem Twitter, mas eu não consigo, né, construir essas redes. É @ariela.nascimento. Grave bem esse nome. Gravem esse nome, porque esse nome... Você ainda vai ouvir muito falar sobre essa mulher. Querida, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Deixe a sua mensagem final, um recadinho pro pessoal. Eu queria um Ariela por Ariela, mas vou deixar você finalizar deixando uma mensagem aí que você queira deixar. Eu acho que a mensagem foi tudo que a gente já conversou aqui. Você que está aí ouvindo, transformar a esperança em verbo e esperançar numa sociedade mais justa, mais equânime, em uma sociedade onde as políticas públicas coloquem na centralidade as nossas vivências, aquilo que a gente defende enquanto agenda, enquanto revolução, porque não se pode hoje pensar qualquer perspectiva de direitos de cidadania sem colocar a presença de mulheres, a presença da população LGBT, a presença das juventudes, da população negra na esfera de debate. Acho que é isso. É isso, arrasou como sempre. Muito obrigado. Estamos aqui. Ai, maravilhoso. Beijinho. Aqui, beijinho. Ai, meu Deus, você quer que eu levante, né, meu Deus? Peraí. Ai, cadê? Vamos arrastar aqui. Agora que a gente tá nos bastidores, já beijei muito essa coisa. Ai, meu Deus, ficou bom? Gente, aí, como é que foi? Foi ótimo, foi maravilhoso. Passamos de rápido, tempo, né?